Olá, o meu grupo é composto por Alana Ferreira, Arthur Avelino, eu, Cláudia Alvarenga, Cariane Oliveira, Sabrina Miranda e Thalia Lima. Somos o grupo 4 e vamos falar e demonstrar sobre a evolução da comunicação. Bem, a comunicação é um marco histórico que revolucionou o mundo, desde os primatas até os dias atuais. A tecnologia avançou a passos largos e a comunicação teve o seu contributo na medida em que o tempo passava, e ela estava sempre presente. A comunicação foi e continua a ser o elo mais importante da evolução humana. Fez o grande diferencial entre o ontem e o hoje. Será a mola propulsora entre o hoje e o amanhã, e será uma grande força contributiva de um futuro bem próximo. As origens da comunicação de massa são a extensão do homem para com o meio em que vive, e isso já vem muito antes dos nossos ancestrais andarem eretos, como o que iremos nos referir a seguir. Começamos por explicar a história da existência humana através das etapas do desenvolvimento da comunicação. Sendo assim, essa evolução pode ser dividida em eras. Era dos símbolos e sinais. Começaram cerca de 90 mil anos atrás. Os hominídeos não falavam. Eram utilizados gestos, sons e alguns outros sinais padronizados, os quais eram passados às novas gerações para que pudessem viver socialmente. Devido às dificuldades de codificação, descodificação e memorização, conclui-se que não era possível, nesta era, a formação de uma cultura relativamente complexa. A comunicação era realizada por meio de ruídos e movimentos corpóreos, que constituíam símbolos e sinais mutuamente entendidos. Claro que utilizavam um número limitado de sons que eram fisicamente capazes de produzir, tais como rosnados, roncos e guinchos. Não falavam, pois eram fisicamente incapazes de fazê-lo. Era um modo lento e primitivo de comunicação, comparado com a fala humana baseada em linguagem, e provavelmente não era possível realizá-la de forma complexa e extensa. Os processos interiores de abstração, classificação, síntese, indução do geral a partir do particular e o raciocínio a partir das premissas para chegar às conclusões eram sem dúvida prejudicados e quase invalidados pela limitação comunicativa, atrasando grandes descobertas científicas e a difusão da informação. O ritmo de troca de informações era lento e impreciso, gerando um lapso de tempo, em milhões de anos, de uma evolução cultural tão vagarosa. Era da fala. Inicia-se cerca de 35 e 40 mil anos atrás, e acredita-se que com o aparecimento do Cro-Magno, que é marcado pela cultura oral. A fala possibilitou o homem dar um salto no desenvolvimento humano, pois, através da fala, foi possível transmitir mensagens complexas, como também contestar aquilo que foi exposto. Foi nesta época que o homem começou a incluir a arte, sendo as pinturas rupestres as primeiras tentativas de armazenar informações. Há muitos e muitos anos, os homens comunicavam-se através de gestos e gritos. Contavam as suas histórias fazendo desenhos nas paredes das cavernas, que são as pinturas rupestres. A era da escrita. A escrita consolidou-se num período de tempo relativamente curto. Começou a ter sentido quando se criou significados padronizados para as representações pictóricas, sendo este o primeiro passo para a criação da escrita. No início, a alfabetização era restrita a especialistas. Cada sociedade criou uma forma particular de escrita, mas foram os sumérios que transformaram os sons em símbolos, ou seja, os caracteres passaram a representar sílabas. Este foi o primeiro passo para a escrita fonética. Mais tarde, o homem inventou a escrita. Começou a usar o papiro, a pedra e as placas de argila para gravar as suas mensagens. As primeiras mensagens eram transmitidas por estafetas que percorriam muitos quilômetros
para levar a informação ao seu destino. A era da impressão. Com toda a certeza que o invento de Gutenberg modificou a forma como desenvolvemos e preservamos nossa cultura. Mesmo com a perda do monopólio da escrita por pedras, escribas e elites e eruditos, não era possível falar uma grande massa alfabetizada. Através das transformações proporcionadas, foi possível a difusão da alfabetização, a contestação do poder da Igreja Católica, inicia-se a organização de empresas de comunicação, indústrias, livreiras e imprensa, jornais e revistas. Depois, o homem passou a utilizar telégrafos de tochas, telégrafos de tambor, telégrafos por sinais de fumo. Em 1794, os irmãos Chubb, eram franceses, inventaram um telégrafo que era feito com uma espécie de braços articulados. Em 1840, o senhor chamado Morse criou um grande telégrafo já mais moderno e um código chamado Código Morse. Esse código é uma espécie de alfabeto que usa pontos e traços. Em 1850, estabeleceu-se uma ligação entre a Inglaterra e o resto da Europa, através de cabos marítimos que utilizavam o código Morse. Hoje em dia, ainda se usa o código Morse na comunicação entre navios de guerra e nas atividades dos escoteiros. Johann Gutenberg foi um inventor alemão que tornou-se famoso pela sua contribuição para a tecnologia da impressão e tipografia. Tradicionalmente, afirma-se que teria inventado os tipos móveis, que não foram mais, no entanto, que uma melhoria dos blocos de impressão. Já então, em uso na Europa, a sua contribuição foi a da introdução de tipos, caracteres individuais de metal e o desenvolvimento de tintas à base de óleo para melhor usá-los. Aperfeiçoou ainda uma prensa gráfica, inspirada nas prensas utilizadas para espremer as uvas no fábrico do vinho. A era da comunicação de massa inicia-se no século XIX, com jornais para pessoas comuns, como também o aparecimento de mídias eletrônicas, ou seja, comunicação de massa é destinada a grande público, tendo sua maior adoção com o surgimento do cinema, rádio e televisão, podendo criar uma indústria cultural. A era dos computadores ou era da informação já surge com a popularização dos computadores no uso cotidiano dos indivíduos. Essa é a era recente, que foi transformada das outras eras, e o computador ainda está a transformar a sociedade, como os outros meios. Iniciamos o século XXI com o avanço das telecomunicações, que nos últimos anos apresentam um salto evolutivo muito além de qualquer previsão. A microeletrônica criou o chip com dezenas de milhões de transistores, e a digitalização deu às telecomunicações a mesma linguagem dos computadores. Nasceram as redes de computadores, e entre elas, a de maior impacto na vida das pessoas, a internet. A humanidade assistiu ao longo do século XX várias evoluções tecnológicas que permitiram a conquista do espaço. Os satélites de telecomunicações são, talvez, os maiores frutos dessa conquista. Além de permitirem a retransmissão de programas da televisão educativa e comercial, eles abriram novas perspectivas para a comunicação telefônica, a transmissão de dados, fax, internet e muitos outros serviços especializados. Com a introdução de satélites de baixa órbita, que são menores e mais econômicos, estava decretada a revolução da comunicação móvel via telefone celular. A fibra ótica é outra inovação revolucionária, surgida no final do século XX. Essa tecnologia da informação permite a transmissão rápida e simultânea de milhares de chamadas telefônicas e dezenas de imagens por um filamento de vidro, sílica, nylon
O silicone de altíssima transparência e da espessura de um fio de cabelo humano. No seu interior circulam correntes pulsantes de luz laser. Para se ter uma ideia de seu impacto, um cabo de fibra óptica pode substituir até 1000 cabos coaxiais de cobre. O desenvolvimento da tecnologia permitiu a digitalização de todas as formas de comunicação, como voz, dados, imagem, transformados em bits, que significam a menor unidade de informação, levando à convergência de sons, dados e imagens tratados em conjunto pelo computador, originando a multimídia e a realidade virtual. Pronto. Tá bom, dá. Lê.